O programa a seguir não é recomendado a menores de 10 anos. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade dos seus idealizadores. Olá, senhoras e senhores, meu nome é Felipe Ferreira, você está assistindo ao Jacaretanga e hoje vamos falar sobre quem será o vice-presidente de Jair Bolsonaro, então já se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Durante muito tempo, Jair negociou o cargo com o senador Magno Malta do PR, que além de ser um político ficha limpa, é pastor, o que ajudaria o Bolsonaro a conseguir votos de cristãos pelo país. Porém, recentemente ele decidiu concorrer ao Senado novamente, e então o Bolsonaro optou pelo general do Exército Augusto Heleno. Mas como ele é de outro partido que não quis se coligar com o PSL, o general também ficou de fora dos planos e agora a bola da vez é a jurista Janaína Pascoal, advogada, escritora e professora de Direito Penal na USP, faculdade onde fez doutorado. Ela se tornou nacionalmente conhecida por ser uma das autoras do pedido de impeachment de Dilma Rousseff e participou ativamente na tramitação do processo na Câmara e no Senado, chegando até a tretar com alguns petistas. Só uma rápida correção ao que a advogada doutora Janaína falou. As portarias de equalização têm praticamente a mesma redação há 20 anos. Se o senhor vai falando de mim, eu não vou poder responder também. Senhor presidente, a palavra está com a testemunha. A advogada não é senadora, é importante deixar claro aqui, repetidamente ela tem se comportado como se fosse, ela não tem direito ao artigo 14 e sequer a testemunha estava falando sobre o que ia dizer, apenas citou o nome. Então, por favor, advogada, que se mantenha calada para que a testemunha possa falar. Gostaria de fazer um registro, e não é como advogada, nem como professora, é como ser humano, não é nem como cidadã. Por força desse comportamento reiterado das nossas autoridades, no sentido de dizer, eu sou autoridade, você não é ninguém, portanto cale-se, é que o país está desse jeito. Então eu não me calo, não é nem porque eu sou advogada, muito embora seja um dever de ofício, e eu me sinto aqui hoje em nome da OAB e do Conselho da Ordem de São Paulo, do qual eu faço parte com muito orgulho. Mas eu não me calo como ser humano diante da injustiça, diante do autoritarismo, diante dos comportamentos ditatoriais que nós temos verificado nesse país, e é isso que a advocacia brasileira está combatendo com este processo. A conversa com Bolsonaro, que poderia torná-la vice-presidente em sua chapa, aconteceu depois que Janaína declarou o apoio ao presidenciável em uma recente entrevista. Hoje, o meu voto é de Jair Bolsonaro. Diferente do que muitos pensaram, ela não subiu ali para falar como vice de Jair Bolsonaro e pareceu querer dar uma aula de como se governa o país. E apesar de ter sido uma grande gentileza do partido, eu considero um ato um pouco equivocado do PSL, porque se ela subiu apenas como pré-candidata a deputada estadual por São Paulo, todos deveriam ter subido. Fora que ela desagradou uma grande ala do partido ao dizer que não é fiel ao Bolsonaro e que toda a direita deveria se unir, com um discurso bem parecido com o pessoal vendido do MBL. Enfim, acredito que a presença de Janaína na chapa pode atrair votos de mulheres e liberais, mas pode afugentar alguns seguidores do Jair que se sentiram ofendidos quando ela confrontou a linha de pensamentos deles. É bom lembrar também que Janaína já foi contratada pelo PSDB para uma prestação de serviço jurídico. Eu fui contratada pelo PSDB em maio, nós propusemos o processo em setembro. Eu fui contratada pelo PSDB em maio. Recebi R$45 mil para fazer um parecer. E durante as manifestações pela prisão do Lula no começo desse ano, ela se mostrou decepcionada com o partido tucano. Olha,
Eu sou uma pessoa muito decepcionada com o PSDB. Eu acho que se o PSDB tivesse sido uma oposição de verdade, eu não precisaria ter sofrido tanto, entendeu? Enfim, depois disso tudo, o PSL mostrou que vai aguardar até o prazo limite para escolher o vice da chapa. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Quem deveria ser o vice de Jair Bolsonaro? Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo e se inscreva no nosso canal, lembrando, é claro, de ativar o sininho. Meu nome é Felipe Ferreira e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, senhoras e senhores, está começando mais um programa Autenticidade. Muito obrigado pela audiência que vocês têm dado ao nosso programa. Inclusive, compartilhe com o programa com suas redes sociais, seus grupos de WhatsApp, porque ele precisa continuar em alta. E eu agradeço imensamente todo o carinho que vocês têm dado pra gente também nos comentários. Então vão escrevendo aí o que vocês estão achando do Autenticidade. Mas hoje nós continuamos a nossa série de sabatinas. Daqui do meu lado está ele, que foi policial militar por 30 anos, é especialista em segurança pública e também piloto de helicóptero, quer ser deputado federal pelo PSL. Coronel Tadeu, muito obrigado por aceitar o convite. Boa tarde, Ferreira, obrigado. O microfone? Boa tarde, Ferreira, obrigado. É um prazer estar aqui com você. Muito bem. Agora, para começar, eu gostaria que você... Aliás, o microfone está ligado? Deixa eu dar uma olhada. Dá uma checada. Vamos ver. Agora sim, alô, 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 está funcionando? Muito bem. Coronel Tadeu, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera e se apresentasse. Quem é você e por que quer ser deputado federal pelo PSL? Perfeito, eu sou o Coronel Tadeu, trabalhei 30 anos na Polícia Militar, também sou piloto de helicóptero e hoje pré-candidato a deputado federal pelo Partido Social Liberal, partido do agora candidato a presidente, o Jair Bolsonaro. Por que eu quero ser deputado federal? Essa é uma pergunta muito boa. Todo mundo, o Brasil todo já sabe como é que o país está. É preciso trocar todo mundo, é preciso. Tem muita gente ruim. A classe política hoje está destruída, desmoralizada, cheio de ladrão, né? Alguns inclusive já atrás das grades, outros, né, quase prestes a ir para trás das grades. Muita denúncia, muita delação de políticos e aquele Congresso está completamente corrompido. Então vamos fazer troca? Vamos trocar? Vamos botar gente nova? Está aqui, estou colocando os meus serviços, a minha experiência, o meu conhecimento. Sou bacharel em Direito, sou professor de Educação Física, né? Militei em várias áreas, não só da segurança pública, e coloco o meu nome, o meu trabalho, a minha energia, a minha vontade à disposição da população. Muito bem. Agora a gente começou o programa falando sobre a Convenção Nacional do PSL. Eu gostaria de saber o que o senhor achou do discurso da Janaína. Você apoia ela como vice-presidente de Jair Messias Bolsonaro? Sim, eu apoio. A Janaína é um grande nome. Parece que agora ficou bem melhor, né? A Janaína Pascoal é um grande nome. Ela tem uma carreira profissional como advogada muito boa. Ela tem um fator político muito importante. Ela tem hoje uma presença política muito forte. Seria um excelente nome para a chapa do Jair Bolsonaro. E cabe a ela decidir se vem ou não compor essa chapa. Para mim, né, para o Coronel Tadeu, ela já tem o meu apoio, né? Seria, para mim, uma chapa perfeita, Jair Messias Bolsonaro e Janaína Pascoal, né? Estão falando na imprensa dupla, já, né? E eu já completo. Já eu vou limpar esse país. Gostei desse trocadilho. Mas olha só, especulava-se muito que o general Heleno ia ser o vice do Bolsonaro. Ele não foi porque o partido dele, o PRP, ele não aceitou se coligar com o partido do Bolsonaro e quis se coligar, claro, com a esquerda, infelizmente. Mas eu gostaria de saber, já que você é da área da segurança, você acha que o Heleno seria um bom vice-presidente? Também, outro nome muito forte. É uma pena que o PRP, né, se eu não me engano, né? Não é uma pena que o PRP não quis compor essa chapa com o PSL. Eu conheço o general Heleno apenas pela internet, apenas pela biografia. Pessoalmente eu nunca estive com ele e pela biografia também é um grande nome para o PSL. Seria muito bem-vindo mesmo essa composição. Mas infelizmente não deu certo.
Desejo que o partido do general Heleno realmente tenha sucesso nas urnas no dia 7 de outubro, né? Mas eu tenho certeza que ele mesmo à distância, pela postura dele, pelo que ele foi durante o tempo de exército, pela postura do general, eu tenho certeza que ele vai ser um colaborador do Jair Bolsonaro, do Partido Social Liberal, e se Deus quiser, com o Bolsonaro na presidência, ele vai ser um colaborador do governo. Muito bem. No caso, a Janaína Pascoal, por ela ter dito que não seria fiel ao Bolsonaro, ela ganha algum descrédito por isso? Ou não, porque a fidelidade tem que ser com o país, independente da discussão, se eles concordam ou discordam com algumas situações, eles devem dialogar e seguir juntos? Eu tenho absoluta certeza, Ferreira, que essa frase ela é muito forte e com certeza ela não é abrangente. Ela com certeza ela tem as suas limitações. Sim. No momento em que a Janaína diz que ela não é fiel, com certeza ela está dizendo, olha, existem questões em que nós podemos divergir. E na política isso é muito comum, você divergir de um ponto de vista, e a essência da política é a conversa e principalmente o respeito à opinião do seu colega. E eu tenho certeza que nesse momento em que a Janaína, eu não vi ela falando essa frase, né? Mas se ela disse, eu tenho certeza que o contexto é que vai dizer o real motivo dela ter soltado essa frase. E aí é o que eu falo, na política realmente tem que haver entendimento em diversos assuntos, porque vez ou outra vai aparecer alguma coisa polêmica, e às vezes muito polêmica, e as divergências, elas são absolutamente naturais, né? Isso faz parte da nossa vida, a gente divergir com o irmão, com o pai, sim, com sim. mãe, com o colega, e tudo isso você se ajusta, né? Tem aquele velho ditado, né? 2 bicudos não se beijam, não é isso? Uhum. Né? Então, tudo se acerta. Em política, a política foi feita para isso, para se buscar o melhor entendimento. Muito bem. Eu acho ótimo, inclusive, que as pessoas estejam tão preocupadas assim com o vice de Jair Bolsonaro, porque da última vez que elegeram um presidente que não prestava atenção no vice, olha no que deu. Ferreira, você me lembrou de um fato muito curioso, né? Uhum. É a primeira vez que nós vamos ter uma chapa pura. Se você pensar bem, quando nós tivemos Tancredo Neves eleito com José Sarney, né, o José Sarney migrou de um partido na última hora para poder se encaixar na chapa do Tancredo Neves. Infelizmente, Tancredo Neves faleceu e o Sarney assumiu. Na sequência, nós tivemos Fernando Collor com Itamar Franco, que eram de partidos diferentes. Depois tivemos Fernando Henrique com Marco Maciel, partidos diferentes. Lula com José Alencar, também partidos diferentes. Dilma, né? Aí esses últimos, não é nem comentar. Ave Maria. Olha só, a República... Deus me acuda. A República Brasileira certamente foi um fracasso. Foi. Né? Você acha... ainda é um fracasso? Ainda é. É uma realidade. Você acha que o fato do vice-presidente, a gente estava inclusive conversando ali nos bastidores sobre isso, o vice-presidente ser de outro time, apesar de ser um time aliado, influenciou nessa, desculpa o termo, tá? Nessa cagada que aconteceu depois que a gente virou essa maravilhosa democracia? Olha, infelizmente essa função de vice, ela, até hoje, o que eu pude acompanhar pela política, ela só serviu como um banco de negócios, só. Você quer ser meu vice? Quero. O que é que eu ganho para ser seu vice? Ave Maria. Aí você pode botar de ministério a mala de 500 mil reais, 500 mil dólares, tudo que você colocar no meio de um ministério até chegar numa mala de 500 mil, tá valendo o jogo. Foi assim. Quando você tem um cara que pelo menos é de casa, né? E se Deus quiser, no próximo governo não haverá toma lá da cá mesmo, você tem um cara da casa, um cara parceiro, tá jogando no mesmo time, né? Vai ser inédito. E isso quem vai ganhar é a população, Ferreira. É a população. Ele já está no meu time, né? O que ele tem? Nada. Não precisa comprar ele, né? Eu entrei no PSL, Ferreira, né? E a brincadeira era assim: o que é que o PSL tem? Nada. O que é que o PSL vai dar para os candidatos? Aí ficou bonito, porque a frase era assim: nós vamos dar um diploma
né, enquadrado, escrito boa sorte na sua campanha, assinado fulano e Beltrano. Eu tô com meu diploma, né, boa sorte na campanha, tô com meu diploma debaixo do braço e correndo trecho. Até porque o PSL foi um dos partidos, junto com o Novo, que abriu a mão do fundo eleitoral, né? Aliás, fundo eleitoral ou partidário? Foi Nós eleitoral. temos dois, né? Temos o fundo partidário e temos o fundo democrático, que foi objeto da última reforma política no ano de 2017. Né? Do fundo democrático, teoricamente, pelo que o TSE divulgou, o PSL teria direito a 9 milhões e uns quebrados, né? Perto dos 232 milhões que o MDB vai ter, é absolutamente irrisório. Mas mesmo esse irrisório, PP, MDB, PSDB, todos PT, nós todo mundo com abrimos mais de 200 os milhões. 7 maiores partidos, Ferreira, os 7 maiores partidos somam juntos mais de R$1 bilhão do Fundo Democrático. Absurdo. 1 bilhão. Aí você, hoje de manhã eu fui até num hospital visitar um colega, né, no hospital da Polícia Militar, fui visitar um colega, ele está lá internado, precisando fazer uma cirurgia de ponte de safena e não consegue vaga em nenhum hospital público. Está aí onde é que está o dinheiro do hospital público. Vai para o fundo democrático. É democrático demais, né? Muito. 1 bilhão e 700 milhões e os hospitais nessas condições. É impressionante. Né? É uma pergunta, Ferreira, que eu gostaria de fazer para todo presidenciável. Que se você tiver oportunidade, eu vou dar uma sugestão para você, posso? Claro. A hora que você estiver com um presidenciável na frente e você souber que esse presidenciável vai usar do fundo democrático, né? Não vou citar nomes aqui para não ser bem direto, né? Mas pergunta para ele, como é que o senhor se sente usando o fundo democrático, sabendo que o hospital do seu estado está assim, assim, assado? Aí eu quero ver se ele vai ruborizar, se ele vai ficar vermelho ou não. Se o chuchu vai criar gosto. Exatamente. Porque como é que é legal? Claro que é legal, está na lei, eles aprovaram uma lei. Agora eu pergunto para você, é moral? Óbvio que não. É moral? Você sabendo que nós temos 70% das rodovias nossas são de terra. Você sabendo que os nossos hospitais estão numa situação caótica, cheio de leito de maca no corredor, os pacientes sendo atendidos no corredor. Mais de 50% das casas dos brasileiros atualmente não tem nem saneamento básico. Esse é o assunto importante, saneamento básico. Incrivelmente não é usado como discurso para conseguir votos. E todo presidenciável tem o limite máximo de gastar apenas a bagatela de 70 milhões de reais. Só isso? Não é bagatela. É dinheiro de cachaça para nós, né? Dinheiro de churrasco, dinheiro de pinga. Dinheirinho de né? pinga, aquela maravilha. Eu queria ver, Ferreira, eu queria perguntar para o sujeito, o senhor se sente bem? Que é legal, eu sei que é. Eu quero saber se o senhor, à medida em que o senhor está viajando de jatinho, está fazendo aqueles materiais, panfletos publicitários de alta qualidade, com papel bacana para impressionar na campanha, né? Você se sente bem, meu? É isso que eu queria. E a população precisa ficar atenta a isso. Sim. Precisa saber. Inclusive, você falou de político que gasta muito dinheiro público com o jatinho. Para o senhor ter uma noção, só no primeiro semestre de 2017, a ex-presidenta Dilma gastou R$520 mil só com o jatinho que a gente pagou. Porque, para você que não sabe, todo ex-presidente tem alguma série de regalias. Eles continuam gastando o seu dinheiro mesmo fora do cargo. Quanto a isso, essas regalias, o senhor é contra, a favor, acha que deve ser mantido? Eu fiz um vídeo na minha página do Facebook há 2 dias atrás, acredito, há 2 dias atrás. Posso falar a página? Claro. Opa, @Coronel Tadeu. Obrigado, Ferreira. Obrigado. @Coronel Tadeu. Eu fiz um vídeo pedindo encarecidamente que a presidente da Croácia, a excelentíssima senhora Kolinda, viesse fazer uma palestra para algumas personagens aqui do Brasil. Porque a presidente da Croácia foi para a Copa do Mundo na Rússia prestigiar a seleção do seu país, né, pedindo licença do cargo, descontando os dias que ela não iria estar trabalhando e pagando todas as despesas do próprio bolso. E eu disse assim, professora Kolinda, venha para o Brasil, que nós temos alguns alunos
que irão assistir a sua aula de como ser honesta com o dinheiro público. Né? Então eu citei o nome dos alunos, né? José Sarney, que gastou o ano passado 500 mil reais dessa cota de ex-presidente, né? Fernando Collor, que gastou parece que cerca de 700 mil, né? Fernando Henrique Cardoso, que os gastos chegaram perto de 1 milhão de reais. Aí o próximo, eu falei assim, eu pedi desculpa para a professora Colinda, eu falei, olha, professora Colinda, tem um aluno que vai faltar. Ele não pode comparecer na aula. Ele está preso. Ele tá preso. Esse aluno. Mas não faz mal. Né? Se ele tivesse solto, ele não ia assistir a aula porque não gosta de estudar. Mas precisava da aula, Ferreira. Esse era o que mais precisava. Ele gastou mais de 1 milhão. Esse daí precisa de aula até de português. Pelo amor de Deus. Mas olha só, se fosse pautada na Câmara essa questão da redução de privilégios para ex-presidentes, como o senhor votaria? Contra ou a favor? A favor. 100%. Muita grana, né? Muita. Põe dinheiro nisso, Ave Maria. Mas agora, olha só, vamos voltar a falar da convenção que aconteceu ontem. Convenção do PSL. O Jair Bolsonaro, ele fez um discurso que, inclusive, chorou na hora do hino nacional e fez até algumas prestações, prestou condolências ao ator Alexandre Frota. Nós temos, inclusive, um trecho do vídeo, pode passar? Veio até mesmo uma pessoa que... De vez em quando alguém fala, pô, mas esse cara, é esse cara sim, Alexandre Frota. Já conversei muito com o Frota, quantas coisas hoje que fizemos no passado, não faríamos. Nós somos seres humanos, nós evoluímos. Inclusive, é engraçada a cara da Joyce Hasselman ali, que estava fazendo papel de cortina, né? Você viu que bonito o vestido dela? Mas assim, o Jair Bolsonaro, ele foi alvo, inclusive, de fake news por parte da revista, o portal Exame, né? Porque ele disse, durante seu discurso, que ele não era o salvador da pátria, tá ok? E a manchete qual foi? Jair Bolsonaro se lança candidato como salvador da pátria. O que você achou do contexto geral de toda a fala do Jair Bolsonaro, todo o discurso? Você acha que ele foi assertivo? Qual foi a sua consideração? O discurso dele foi muito bonito, foi emocionante, veio recheado realmente de várias situações, mas o que eu queria destacar do discurso do nosso candidato a presidente, Jair Bolsonaro, foi a questão dele ter se emocionado durante o discurso. O Jair Bolsonaro, ele vem de uma carreira militar, isso não é segredo para ninguém, onde dentro do quartel existem regras, existe todo um regimento, você precisa realmente se pautar por uma correção de atitudes. E ele saiu de um ambiente 100% organizado para um ambiente 100% desorganizado, que é a vida pública no nosso país, a carreira política. Ele foi vereador por 2 anos, se eu não me engano, de 88 a 90, 89 e 90, depois se lançou a deputado federal e a partir daí se seguiu vários mandatos convivendo com a coisa errada, né? E obrigatoriamente você tem que conviver com a safadeza, né? Eu imagino durante a época do PP, com a traição. O partido mais corrupto do nosso país. É, um dos mais corruptos mesmo, está entre os mais corruptos mesmo, sem dúvida nenhuma. Né? E você sair de um ambiente de quartel, onde ele foi formado, que ele foi para uma academia militar, né? Teve lá o seu tempo de caserna, e depois vem para um ambiente sujo, absolutamente sujo, onde você só vê podridão, isso choca. Sim. Imagina ele agora com esse problema na mão, essa responsabilidade. É um problema que ele vai ter que resolver, né? E uma responsabilidade. Primeiro a responsabilidade, por quê? Porque o povo brasileiro está confiando muito no Jair Bolsonaro. Imagina muito. Se ele né? Entra para a presidência e faz alguma besteira, o quanto que vai ser quanto que isso cobrado. Não vai repercutir. Imagina e a responsabilidade, ela já está ocorrendo nos ombros dele, porque todo mundo cobra dele realmente, né, uma postura,
né? Ele precisa agora verbalizar tudo aquilo que ele sente, tudo aquilo que ele imagina, tudo aquilo que ele prospecta para o próprio governo. Só que ele tem 240 milhões de habitantes. Não é mais a família dele, os parentes dele. É um Brasil todo que está carregando o Jair Bolsonaro em todos os lugares, carregando no sentido figurado e literalmente falando, porque ele é carregado por todos os lugares onde ele vai. Que está carregando ele, dizendo para ele: Jair, você é a nossa última esperança. Quantos não pensam hoje, Ferreira, se o Jair não ganhar, eu vou embora desse país. Se o Jair Bolsonaro não for o próximo presidente, estou fora. Pego minha mala, minha família e vou-me embora. Muita gente é empresário, é profissional liberal, né, é estudante. Hoje, 62% dos estudantes querem isso, querem ir embora do país, porque não acreditam que isso vai mudar. Olha a descrença que o povo brasileiro está e olha a esperança que Jair Bolsonaro está dando. Então, aquelas lágrimas dele ontem, eu assisti, eu mesmo até me emocionei também, junto ali, olhando, até postei no meu Instagram, Coronel Tadeu, me permita, né? Claro. Postei até no meu Instagram e foi alvo de muitas curtidas realmente, porque esse é o sentimento dele. Ele é um servidor da pátria, como eu sou um servidor da pátria. Ele é um brasileiro que tem sangue de brasileiro na veia. Ele é um brasileiro que está mais do que consciente do problema que tem que resolver e da responsabilidade que tem. Ele é um brasileiro que, se não puder fazer tudo aquilo que ele imagina, ele vai fazer tudo aquilo que ele pode. Isso eu não tenho nenhuma dúvida sobre essa competência dele. Muito bem. Inclusive, eu gostaria que vocês que estão nos assistindo deixassem aqui também a sua opinião. Comente, compartilhe e deixa, claro, a sua reação. Porque muita gente está assistindo o programa, só que não deixa nem o like. Poxa, pelo menos um haha, um coração, nem que seja um grrr. Mas, poxa, reage aí para fazer com que a nossa live chegue em mais pessoas. Porque o algoritmo do Facebook é assim. Você... curte, ama, ou então coloca um triste, ou então para ele o algoritmo é tudo a mesma coisa. Então qualquer coisa que você faça aí vai ajudar pra gente. Então comente, compartilhe e dê o like. Mas agora vamos falar de Geraldo Alckmin, o picolé de chuchu de São Paulo. Maria. Né? Porque assim, recentemente ele fez coligações com o chamado Centrão, que foi chamado posteriormente pelo Marco Antônio Villa de direitão, né? Não sei como, porque, olha só, DEM, PP, PR, PRB e Solidariedade, né? Esses partidos que ficaram completamente chateados, aborrecidos com o Geraldo Alckmin depois que ele publicou no seu Twitter que não pretende trazer de volta o imposto sindical. Como esse pessoal pode ser chamado de centrão e direitão? Tá mais para esquerdão, não é? Eu colocaria um outro nome. Tá mais para safadão. Grupo Safadão. Porque ora namora com o Ciro Gomes, ora namora com o PT, que já namoraram com o PT, hein? Ora namora com A, com B. É o grupo Safadão, né? Não é nem direitão, né? É safadão mesmo. Sim. Né? E é muito fácil, né, você conseguir botar tudo isso numa panela só, né? É a história da mala. O que é que eu vou ganhar com isso? Né? Eu não acompanhei muito as notícias porque eu tô na estrada correndo, né, com alguns contatos, com os amigos. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo do Solidariedade, né, que é essa história do imposto sindical. Perdeu-se o imposto sindical, ponto final. Um dia de trabalho que você doava para o sindicato fazer festa, fazer churrasco, fazer isso, fazer aquilo. Comemorar a soltura do Lula, que não aconteceu. Exatamente. Né? Então, poxa vida, é um dia de trabalho, a gente já paga de imposto 4 meses. Mais um dia para o sindicato. 5 meses, né? 5 meses 6. A gente paga de imposto. Mais um dia para o sindicato, Aí não dá, né? Chegou para o Solidariedade. Não, fica tranquilo que nós vamos voltar esse imposto sindical. Solidariedade, sorriso de orelha a orelha. Tô contigo, meu irmão. Vamos junto, toma no mesmo barco agora. Agora, tira essa proposta do imposto sindical para ver se o Solidariedade não vai procurar um outro partido, A, B ou C, para poder se compor. Sobre os outros partidos, já é famoso esse casamento entre eles. O DEM, por exemplo, está com o PSDB desde que eu me entendo por gente. Sim, sim. Né? Desde a época que o vice do Dória o DEM era... Exatamente, desde que o DEM era PFL.
Né? Nós acabamos de falar, o vice do Fernando Henrique, quem era? Marco Maciel, PFL. Então, esse casal, ora briga, ora, né, ficam distantes um do outro, vira cara, não quero mais falar com você agora. Aí, meia hora depois, volta, né? Os outros partidos aí, o PP, o PP é aquele que, é o seguinte, pagou, pegou. PP. É assim. Pagou, pegou. Tô junto. Da sigla. É claro. Pagou, e pegou. O PR? Opa! PR. Ah, meu Deus do céu, PR. Peguei e roubei. Peguei e roubei. Esse não é o do Valdemar Costa Neto, lá do... Exatamente. Primeiro condenado do Mensalão? Claro. Não precisa falar mais nada. E o PRB? PRB, Partido Republicano Brasileiro. Esse eu tô... Mas deve estar na carona deles também. Tá tentando pegar um remo do barco ali e falar assim, vamos junto. Alguma coisa vem de bom. E o Solidariedade só é solidário consigo mesmo. Sou, né? claro. Né? Eu sou solidário a tudo que seja em causa minha, em causa agora, própria. Quer saber? Chega de falar dos outros. Sim, a gente quer falar lá. agora de você. Vamos lá. Quais serão as suas principais bandeiras caso seja eleito deputado federal? Olha, penso muito realmente em dar certo essa campanha, né? Se Deus quiser, ela vai dar certo, mas, obviamente, pela origem da segurança, os assuntos principais serão voltados para a segurança pública. Então, nós temos algumas questões como a redução da maioridade penal, que é algo primordial hoje para o nosso país, né? A reforma da lei penal, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Você, nos últimos anos, Ferreira, você não tem nada que se mexeu em lei penal nesse país que não favorecesse somente o bandido. Isso é verdade. Só favoreceu o bandido. A vítima, praticamente os políticos disseram assim, ah, você foi sequestrado? Fui. Quem mandou você estar lá naquela hora? Se você não tivesse lá, você não tinha sido sequestrado. Ah, você foi roubado no caixa eletrônico. Isso é hora de tirar dinheiro, meu filho. Ninguém quer resolver o problema do bandido ali, botar o bandido na cadeia, encarcerar ele, não, audiência de custódia, Jesus, Ferreira, o preso é preso em flagrante na sexta-feira, antigamente no começo ia na segunda, agora vai no sábado, vai no domingo perante ao juiz e você é obrigado a ver aquela cena dantesca. Menino, fizeram alguma coisa de ruim com você? Está tudo bem com você? Você está bem de saúde? Eu falei assim, eu não acredito no que eu estou vendo. Ah, não, você não precisa ficar preso. E aí solta o dito cujo que foi preso em flagrante, cometendo um crime de roubo, homicídio, seja lá o que for, alegando essa política de desencarceramento, é a coisa mais idiota que eu já vi. É a coisa mais burra. E aí onde eu pego, Ferreira, mais um tema para o meu mandato, se Deus quiser, é a questão da impunidade. O que está matando o país hoje na área de segurança é a impunidade. O bandido é um negociante. E como todo negociante, ele avalia custo e benefício. Compensa roubar esse banco? Compensa. 6 anos depois eu estou livre, mas eu tenho 20, 30 milhões numa conta perdida por aí. A quantidade de bandido que sai com 2 aninhos só. 2 anos? Pois é. Então o custo-benefício hoje, o criminoso que é um negociante, ele sabe muito bem, compensa. O crime nesse país hoje compensa. Vamos falar disso. Se falar de Lava Jato, aí você vai ver se compensa ou não compensa. Então um monte de gente solta. Recurso para cima, recurso para baixo. Isso é a lei da impunidade que nós temos no país. A nossa legislação ela precisa ser completamente reformulada. E urgente. Então essa é uma coisa, porque a população, ela está assim, meu Deus do céu, como é que pode soltar um preso num domingo? Um juiz, olha só que obra de Maquiavel que nós vivemos alguns dias atrás. Tivemos aí uma lição alguns dias atrás, né? Prepara-se um recurso, vamos ver que dia que o nosso aliado vai estar de plantão, vamos protocolar na sexta-feira, no domingo o sujeito está despachando, Lula livre. Aí vem o outro, Lula preso. Aí vem, não, Lula livre. Não, Lula preso. E nós vivemos uma comédia do mundo jurídico. Sim.
naquele domingo. Ora, alguém comemorando, ora, alguém entristecido. Ora, alguém entristecido, ora, alguém comemorando. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Aliás, algumas coisas eu já não tinha visto, né? Por exemplo, uma missa antes do cara ser preso. Você já viu isso? Nunca missa é bom, de domingo, todo mundo vai. Agora, uma missa em São Bernardo do Campo, né? Ah, precisamos fazer uma missa. Ah, porque eu não estou entendendo isso. E eu não sei, inclusive, desculpa até interromper, eu não sei como o Lula, ele conseguiu se consolidar ali na base da Igreja Católica, porque, pô, um cara socialista que defende a legalização de drogas, do aborto, um partido corrupto, completamente imoral. Já a Bíblia já dizia, pô, não roubarás. E o cara roubando. E o cara roubando. Como que esse cara consegue... Não furtarás, e o cara furtando. Como ele dos 10 mandamentos, eu acho que ele não passa nenhum, né? Dos 10 mandamentos da igreja, eu acho que ele não passa nenhum. Acredito eu, né? Mas virou uma piada. Então essa questão, você falando do mandato, né? Voltando para o assunto, né? Falando do mandato, essa questão da impunidade, ela precisa ser tocada e com muito rigor, com muito vigor, com muita energia. Porque precisa mudar. Infelizmente é só lá que faz lei. Infelizmente, porque poderia ser num outro lugar, porque ali não dá. São 28 mil pessoas produzindo nada. 28 mil funcionários, ô Ferreira, produzindo nada. Só olha gerando o custo despesa. que é aquilo. A população, será que sabe disso? Pessoal, será que vocês sabem que ali naquele quarteirão do Congresso Nacional, onde tem 2 torres bonitas, né, onde de um lado funciona o Senado Federal, com 81 senadores... Funciona? Tem certeza que funciona? Funciona, né? Dos 81 senadores, 1/3 está denunciado na Lava Jato. Aí no outro prédio deveria funcionar a Câmara dos Deputados, onde mais da metade também está denunciado na Lava Jato, tem 28 mil funcionários. 28. Não dá para reduzir isso? Claro. Nos áureos tempos da General Motors, a General Motors, que é uma empresa pujante, tinha 7 mil funcionários e fazia carro praticamente para o mundo todo. Né? Quer dizer, um pouquinho de honestidade, parcimônia, isso aí dava para reduzir para menos da metade, com certeza, né? Custo. Muito bem. Né? Agora, você estava dizendo que a sua principal bandeira vai ser a segurança pública. E o que achou da criação do Ministério da Segurança? Uma piada. Ministro? Uma piada, foi bonito. Eu dou risada até hoje. Pô, aumentou o número de tiroteio. Outro dia estava lendo no jornal. Número de tiroteios no Rio de Janeiro aumentam após a intervenção. Foi bacana. E o duro que não é entre o exército e os traficantes. É traficante com traficante, ou seja, acirrou mais a competição. Lembra que eu te falei que todo traficante é um negociante? Pois é. Eu não quero acreditar que está ali o exército olhando para cima, para o morro, né, olhando para pera aí que daqui a pouco vai começar os tiroteios. Eles estão lá assistindo. Que o exército use aquele aplicativo que mostra onde tem tiroteio, né? Politicamente, Ô Ferreira, na verdade aquilo ali é mamãe me engana que eu gosto. O Temer, enfraquecido politicamente, mas muito enfraquecido, sem apoio, acho que até da esposa dele dentro de casa, né? Eu preciso inventar alguma coisa para me renascer, né? Eu preciso surgir de novo, né? E lá veio ele com a ideia patética de uma intervenção no Rio de Janeiro, patética, e põe general para lá, põe general para cá, começou a operação, nem dinheiro tinha para gasolina dos carros. Que falta de planejamento é esse? Não tinha, precisava de 1 bilhão e cacetada lá, e não tinha dinheiro para a viatura rodar. Falei, como é que vai começar uma operação desse jeito? Falei, planeja primeiro, né? Seja um pouco inteligente, né? E falou, dá para fazer, vamos ouvir quem vai realizar a operação para saber se aquilo é viável. Mas ele, para ressurgir politicamente, que a popularidade dele estava tão baixa, foi preciso inventar alguma coisa. Tinha acabado de perder a reforma da Previdência, porque não conseguiu aprovar a PEC 287, se eu não me engano, que previa a reforma da Previdência, que é outra piada dele, né, como é que se fala, do ministro da Previdência, do próprio Henrique Meirelles, outra piada que eles queriam colocar dentro do Congresso, né? Ainda mais em ano de eleição. Você acha que alguém iria votar um assunto tão indigesto como é a reforma da Previdência? Com emendas parlamentares para tentar comprar o voto do pessoal. Foram 3 momentos. Primeiro, para ele se livrar 2 vezes
dos processos que vieram lá do Supremo Tribunal Federal. 2 vezes. Então foi aquela negociata toda, né? E emenda para cima e para baixo. E a terceira vez foi justamente a reforma da Previdência que ele não conseguiu. Aí eu falei assim, deixa eu criar um fato novo. E aí criou essa malfadada intervenção no Rio de Janeiro. Mas já que citou a questão da Previdência, você defende uma outra reforma, não defende a reforma deixar do jeito que está? Qual a sua opinião sobre ela? Olha, a reforma da Previdência, ela precisa ser feita, porque realmente, por um único motivo, isso é notório para todo mundo, as pessoas estão vivendo mais. Né? E você, para ter um caixa para pagar isso, obrigatoriamente, você precisa ter uma relação confortável entre quem usufrui do benefício e quem paga. E, obviamente, essa relação, ela está mudando, não é que ela mudou. Está, mas está mudando muito vagarosamente. Você tem que entender esse contexto da Previdência, que hoje, 30% do dinheiro da Previdência, ele é desviado oficialmente, por lei, através das DRUs, né? E esse dinheiro, até onde eu sei, ele é usado inclusive para pagar juros da dívida que nós produzimos por gastar mal o nosso dinheiro. Então há um desmando, há uma falta de auditoria, há fraudes dentro da Previdência, há corrupção, desvio de dinheiro. Então primeiro precisa acertar a casa. Depois que você acertar a casa, aí você vê, e aí, agora vamos ver se realmente 40 bilhões é realmente um número correto do que eles divulgam que a Previdência tem de rombo. Então, antes da reforma, deveria ter uma auditoria pública. Claro. Essa é. Agora, pergunta se alguém quer fazer. Pô, aí ia mais gente parar lá em Curitiba. Lá. Particularmente, eu acho que se houvesse uma auditoria pública, o Brasil ia descobrir que já está quebrado há muito tempo. Há muito tempo, sem Por exemplo, dúvida. Vamos supor que o Tadeu seja um cara extremamente bem de vida, né? Contribui ali com a Previdência uns 30 mil reais todo mês, de tão bem que ele vive. E aí, ele ali com os seus, uma suposição, os seus 57 anos, porra, tá pensando, ai, que legal, faltam só 7 aninhos para eu conseguir me aposentar e desfrutar a minha vida de aposentado. Só que daí, de repente, Tadeu bate num caminhão e falece. Aonde foi parar o dinheiro que ele contribuiu a vida inteira? Sumiu. Já era. E é isso que acontece. O que você falou é exatamente isso que acontece. Outro dia eu até estava conversando com alguns colegas e estava mostrando para eles, né? Será que a Previdência, esses 11%, 8 ou 11, agora eu não lembro exatamente, 8 para a iniciativa privada, 11 para o serviço público, o setor público, né? Será que se você pegar esses 8% e ao invés de você depositar no caixa do INSS, infelizmente não pode porque é obrigado, mas se você pegasse todo esse dinheiro, será que você não iria ter um rendimento melhor? Aí eu digo para você, com certeza teria. Com certeza teria. Então é um dinheiro que o próprio governo, ele dá balão. Ele realmente, ele dá um chapéu na população brasileira, de todas as formas. Seja na hora de conceder o benefício, porque quem é que consegue aposentar no teto do INSS, Ferreira? Você conhece alguém? Ninguém. Eu não consigo. Eu pergunto para você, você aposentou no teto? E o cara ganhava bem, recolhia pelo máximo, né, que você recolhe por 10 vezes o salário mínimo do INSS, por anos, o cara sempre teve uma posição boa, um salário bom e recolheu pelo máximo. Aí você vai, não, você acha que eu consigo? Na hora de fazer o simulador lá no site, não sai. É sempre um pouquinho menos, eu não consigo entender isso daí. Então, é o que eu falo, existe um desmando completo dentro da reforma da Previdência. Esse é um assunto que vai cutucar muito o futuro presidente. O futuro presidente vai ter que ter muito juízo mesmo para cuidar desse assunto, porque isso é muito delicado em todos os sentidos, né, para um governo, né? E está sendo para isso. Por quê? Porque não sabe, não tem autoridade, não tem coragem, o governo é frouxo, né? É um governo sem vergonha, põe gente para roubar, ao invés de ir lá e consertar e tentar estancar o sangramento que ocorre dentro da Previdência. Você acha que o próximo presidente pode ser impeachmentado por irresponsabilidade fiscal, crime de responsabilidade fiscal, caso não faça uma reforma da Previdência? Acredito que não. É muito difícil, porque
que eu não posso falar nem pelo Jair Bolsonaro, nem por qualquer outro presidente, né? Mas qualquer um que sentar na cadeira, né? E se Deus quiser será o nosso Jair Bolsonaro, né? Ele vai ter que prestar muita atenção. Todo cuidado é pouco com a Previdência, né? Ela é um dos assuntos mais delicados hoje para a área administrativa do governo, em termos de despesa, déficit público, reforma fiscal, déficit fiscal. Hoje, o futuro presidente realmente vai ter que tomar cuidado, queira ou não queira. O nome que ele colocar lá é de extrema importância, é vital para a saúde do governo dele. Agora, pautas progressistas. Caso o senhor se eleja, qual será a sua postura mediante aborto, legalização de drogas, defesa de minorias, etc? Não, que mais? Como é que eu tenho que defender a minoria? Se eu defender a minoria, eu não estou defendendo a maioria. Agora, por que eu tenho que defender a minoria? O que eles têm diferente da maioria? Tem 2 pernas, 2 braços, tem cabeça, olho, ouvido, tem coração, sangue. Ele é igual ao outro. Eu não posso diferenciar ninguém. Todos são iguais perante a lei, já diz a Constituição Federal. Todos. Lá não diz, a minoria difere da maioria, portanto precisam ter privilégios. Não, a nossa Constituição ela é sábia. Eu preciso é dar a mesma oportunidade para o A, para o B, para o C. Então, para mim, não existe minoria. Eu trato todo ser humano como ser humano, seja ele quem for, independente de raça, cor, tamanho, peso, absolutamente sexo, nada. Não existe esse negócio de minoria. Quem criou isso, olha, deve ser um alienado mental. Porque eu não vou lá para defender... Ou marxista cultural. Eu estou indo defender... Não, eu estou indo defender a sociedade como um todo. Sim. A minha função como homem público é defender a sociedade como um todo, sem fazer qualquer diferenciação, Ferreira. Não dá. Não entra na minha cabeça isso. Então é não. Agora, voltando rapidamente no assunto de segurança, tem uma aqui que eu não posso deixar de fazer no programa de hoje. Você acha que a integração das polícias, ela seria uma boa solução, ou então um alívio em relação à taxa de homicídios e crimes do Brasil, que não é solucionada, a taxa mais ou menos de 8%? Não. O problema de nós só termos 8% dos inquéritos resolvidos, não é um problema de se tem 2, 3, 4 ou 5%, é um problema de estrutura. Né? Nós temos a Polícia Federal, que é de responsabilidade do governo federal. Nós temos a Polícia Civil, a Polícia Militar, que é de responsabilidade do Estado. E é aí que essa estatística pega. É nos estados. Então, portanto, é incompetência dos governadores em não dar estrutura suficiente para um delegado de polícia, porque é ele que tem que solucionar os inquéritos. Ele faz o inquérito e, a partir daí, encaminha-se para a justiça, que vira processo e a justiça vai julgar. Então, se você der estrutura, eles resolvem. Se não der estrutura, não resolve. Outro dia, na Zona Norte de São Paulo, aqui, falando um pouco de São Paulo, o delegado tomando um café com o delegado, ele me falou assim, Tadeu, eu tenho mais de 2.000 inquéritos só na minha mão. Os outros delegados têm os seus respectivos inquéritos. 2.000 é comigo. Eu falei, como é que um sujeito vai trabalhar resolvendo 2.000 problemas? Então, você acha que resolve? Não vai resolver. Ou você dá estrutura para o sujeito, ou ele não consegue trabalhar. É muita coisa. É muito serviço. A demanda é muito grande. Né? Você consegue carregar 4 caixas? Não. 2 eu acho que eu até consigo, vindo do supermercado. Agora, não, eu quero botar 4 caixas. Não, 4 não dá. O chassi não aguenta. Né? Como a gente diz no jargão, fica pesado pro guarda. Não tem jeito. Muito bem, agora eu tenho aqui alguns nomes e eu gostaria que você desse a sua rápida opinião sobre eles, com no máximo 3 ou 4 palavrinhas. Pode ser? Primeiro nome, 3 Geraldo... 3 ou 4 palavrinhas. Geraldo Alckmin. Numa palavra, frouxo. Alexandre Frota. Guerreiro. João Dória. Não sabe ainda o que veio fazer na política. Michel Temer. Péssimo dos péssimos. Sérgio Moro. Uma pessoa fantástica. Joyce Hasselmann. Guerreira. MBL Movimento Brasil Livre. MBL Movimento Brasil Livre. Tá faltando dizer para o que veio. Eduardo Bolsonaro. Um homem corajoso. Paulo Scaff. Um excelente empresário e um excelente político.
Major Olímpio. Meu irmão, fantástico, determinado e futuro senador de São Paulo. Marina Silva. Ela existe? Jair Bolsonaro. Meu futuro presidente. Ciro Gomes. Eita, homem retado, hein? Agora, para encerrar, eu. Um jovem, né, fantástico, um profissional competente e um brilhante jornalista. Obrigado, obrigado. Ó, Tadeu, infelizmente o nosso tempo está acabando. Você tem um minutinho para fazer as suas considerações finais. 1 minuto, então vamos lá, olhando aqui para o relógio, olhando para a câmera. Meus amigos, é um ano decisivo, é a Copa dos políticos agora. Acabou a Copa do Mundo, é a Copa dos políticos. O Brasil está na situação que está porque o povo falhou. Nós falhamos, eu também me considero, eu também falhei. Nós temos cerca de 80 dias para encararmos um monstro na nossa frente chamado urna eletrônica. O seu dedo vai determinar o seu futuro, o meu futuro, o nosso futuro. É muito importante, meus amigos, que vocês, nesses 80 dias, avaliem, porque vocês vão ter que depositar confiança em 6 nomes. São 6 votos que você vai depositar em todos os cantos desse país. Portanto, é muito, muito importante que você escolha muito bem os seus candidatos para não cometermos mais essas besteiras que nós viemos fazendo nos últimos anos, tá ok? Muito bom. Agora suas redes sociais são... Opa, muito obrigado. Então, YouTube, canal Coronel Tadeu, Facebook, página Coronel Tadeu, Instagram Coronel Tadeu. Se puder curtir lá, eu agradeço. Muito bem, senhoras e senhores, eu gostaria de agradecer mais uma vez a audiência que vocês têm dado para nós do programa Autenticidade. Na quarta-feira, daqui a 2 dias, nós teremos o nosso próximo programa especial sobre marxismo cultural, então vocês não podem perder. Outro pré-candidato estará aqui também para ser sabatinado e falar um pouquinho sobre o que ele acha do marxismo cultural. Meu nome é Felipe Ferreira, gostaria que vocês continuassem compartilhando os nossos programas para que cheguem mais pessoas e até a próxima. Tchau, tchau.